Aqui no Colégio Piaget, hoje a gente veio falar, como todos os anos, a gente fala sempre no começo do ano sobre o primeiro dia de aula, primeira semana de aula e a adaptação. Lógico que as aulas já começaram, mas o período de adaptação ainda está no processo e parece interminável, será? A cara da janela da mão. Porque são muitas aflições junto, independente da idade. Isso também eu quero conversar com vocês. Porque parece que é sempre assim, o pequenininho que tem que ter adaptação, ou o primeiro dia de aula de uma escola diferente. Mas tem casos e casos. A criança foi bem o ano inteiro do ano seguinte, mas mudou a professora, mudou os amiguinhos, mudou alguma coisa e eles, às vezes, sentem. Mas tudo passa. E como tudo passa, eu tô aqui para conversar justamente com a psicóloga Valquíria, aqui da escola do Colégio Piaget, com a diretora, com a Janaína e com algumas mães que têm um aspecto em comum, que todas elas são ex-alunas. Inclusive, uma era da classe da Manu, até da minha filha, meus filhos também estão aqui. E tá aí com o bebezinho, a próxima aluna. Primeiro eu vou começar com elas, né, para dar as boas-vindas. Quero saber de vocês, quem é que tá com o filho mais velho aqui? Quem? Eu tenho dois. Dois, qual a idade? O meu mais velho faz 6 em abril e o meu mais novo tem 3. Tá. Então eu tô com esses dois. Uma mãe experiente, então, já. Uma mãe experiente. Não, brincadeiras à parte, eu considero que sim, tenha mais experiência, até mesmo nessa questão de adaptação. Obviamente era de se esperar que o meu mais novo sofresse mais do que o mais velho, porque o mais novo entende que assim, perdeu as referências, né? Ele já frequentava uma outra escolinha, onde já tinha uma outra referência, e daí de repente ele está em um outro ambiente físico, em um outro ambiente de amigos, em um outro ambiente de professora. Já seria um sofrimento simples ato de mudar de turma. Sim. Porque muda de professora, muda de turma, já ia ser. E daí o ver todo novo, a gente sabe que é muito mais difícil, em compensação com o meu mais velho, que a adaptação foi... Estaciona o carro e ele já entra. No primeiro dia a Valquíria até viu e fez assim, esse não precisa nem falar nada, né? Porque foi literalmente, eu estacionei o carro e ele entrou. Não esperou nem pra dar tchau. E não dá nem pra comparar. O sonho de toda mãe. O sonho de toda mãe. Depois estacionei e ele entrou. E a comparação às vezes é inevitável. Uma mãe olhando e falando, nossa, meu Noel, o que eu fiz errado? E fica aquela psicologia de ponta de uma mãe. Mas só demorou quanto tempo? Demorou uma semana. A gente é uma comparação de competição interna. Aquela que nunca chorou, mas já fala, yes. Passei o equilíbrio emocional para minha filha. E não é nada disso, né, Valquíria? E tem uma questão, né, que a Mariana está falando, eu lembro bem desse dia, e eu disse, mas é o sonho de toda mãe, né? E acontece também uma situação muito interessante, que eu acho que é muito importante, quando as famílias dizem, mas ele não é assim. Ele não é assim. Ou ele não é de chorar, ou o contrário, mas ele não chorou, né? Então, é muito bonita essa fase, eu fico feliz com essa geração anterior aqui presente, porque uma escola de educação infantil é você apresentar o mundo ampliado para os seus filhos, é muito importante, isso, a escolha é muito importante, a Janaína tem expertise em falar sobre esse assunto, né? Mas realmente, cada criança é uma criança. Nós temos 2 filhos e você chega à conclusão que a experiência ela ajuda, mas ela não prediz como será, porque as crianças, os seres humanos são felizmente diferentes. Mas é uma fase encantadora, viu, mães? Essa vai ter saudade. Eu vou para as mães ainda, mas eu vou aproveitar o gancho da Valquíria, falando da sua experiência, apesar de ser cutis de menina aqui na escola, mas tem alguma coisa, Jana, que você já prevê? E outra pergunta é, você se surpreende muito, assim? Ou você já tem tudo uma cartilha, vai acontecer isso, as fases Eu todas. me surpreendo bastante com as crianças e com as famílias. A gente entende que a adaptação, nós precisamos nos adaptar o tempo todo. A adaptação ela faz parte do ser humano, da nossa vida, do nosso dia a dia. Você teve um bebezinho, você não teve que se adaptar novamente? E já tinha outra, ela já tem a Ana. Não né? tem uma cartilha, Mas né? a adaptação ela faz parte. A diferença é a rede de apoio que nós damos às crianças, que nós recebemos quando precisamos nos adaptar.
E isso é muito importante. Então, e a surpresa vem nesse sentido. A gente conhece esse momento, pessoas que nunca nos deram a mão e que nos dão quando a gente precisa se adaptar, no emprego, na escola, num novo momento das nossas vidas. E aqui na escola é isso. Eu me surpreendo sempre de forma muito positiva. Obviamente que existe aquela criança que não chorou uma semana. E aí, na outra semana ela apresenta o choro. E a gente pensa, poxa, o que será? E o que será? Né? Olha, são vários fatores. Às vezes ela ainda não tinha percebido aquele desprendimento. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Aí que ela percebe, não é férias. É a questão de perceber que estou me separando da minha mãe por mais tempo e agora eu estou sentindo. E aí a gente começa uma adaptação mais individualizada, com a família nos apoiando, encorajando a criança. É importante que a escola e a família estejam conectadas. Sim, isso é fundamental e isso eles têm mesmo. Eu acho que por isso que elas estão repetindo aí a história delas com seus filhos. A gente vai chegar nisso. Dani, a Ana, que é a mais velha, né? Aí foram... Eu já fazendo uma consulta aqui, entendeu? Mas foram 2 adaptações. Porque ela entra na escola e tem um bebezinho novo em casa e tem aquela coisa da novidade. A gente nunca sabe também quando o filho mais velho, como ele vai sentir e ainda vai pra escola, porque é o desligamento da mãe. Foi assim, entre muitas aspas, mais tranquilo do que eu achei que seria. Ela sempre demonstrou muito que ela gostava da irmã quando eu estava grávida, então isso me deixou um pouquinho mais calma, mas depois que nasceu já é outra história. Né? Então, assim, ela gosta da irmã, mas às vezes é um amor meio violento demais, né? Então ela abraça muito forte, a filhinha mais devagar, então assim, e como eu tive a Eva nas férias, então ela tava com uma energia acumulada, assim, num nível que não dava pra explicar. Sim. E a gente conseguia sair com ela e a praia e tal, mas eu, por exemplo, não podia ir, mas ela queria que a mãe fosse. E aí fica esse negócio de tem que muita conversa, né? Então eu tô tendo, às vezes eu tô dando de mamar pra Ana, mas ela quer que eu ponha ela pra dormir. Ou de mamar pra Eva, mas eu tenho que pôr a Ana pra dormir, porque senão ela não quer que ninguém vá, tem que ser eu. Aí então eu fico com a Eva lá do lado da cama. Então assim, é uma adaptação. Tá sendo ainda, né? Eu acho que vai ser uma adaptação eterna, porque sempre eu vou ter que manejar a atenção, né? Porque, por exemplo, eu tive colegas que têm filhos mais velhos, depois tiveram outro filho, mas que a primeira criança se apegou bastante ao pai, ou, enfim, a avó, a tia, sei lá. Não foi o caso da Ana, ela grudou em mim. Então, é cansativo, principalmente com um nenenzinho pequenininho, mas a gente tá indo. E aí, com a escola, eu achei que ia ser pior, assim, que ela não ia querer vir, mas ela veio. Eu acho que, assim, sinceramente, uma das coisas que me ajudou muito foi a Gigi não ter mudado de sala, porque é a melhor amiga dela, então, assim, que é o fato, a filha, então, o fato de ter ainda a amiga que ela mais gosta, sei lá, foi importante, porque teve muita mudança de crianças na sala, né? Mas eu achei, e ela sempre, nossa, as férias inteiras, ela fingia que a Gigi tava lá, imaginária, gente, enfim. E foi aí que a gente descobriu a importância da amizade, né? Porque eles são tão pequenos, a gente acha que criança esquece fácil, e a Giovana era a mesma coisa. Aí a Ana vai estar na escola, aí nasceu a irmãzinha, a Dani mandou foto, eu mostrei pra ela, falei, Gigi, a irmãzinha da Ana nasceu, aí ela, ai que linda, eu vou dar parabéns pra ela. Então a importância da amizade no processo de adaptação também é fundamental, por incrível que pareça, eles são tão pequenos, mas já criam uma amizade. Que bom que você falou isso, que é importante a gente falar desses vínculos. Como a escola ela tem um papel muito maior do que só dar educação e acadêmica e cultura, é justamente esses vínculos sociais e principalmente na fase que eles estão, né? Com 3 anos é mais a socialização mesmo, né? E eles criam esse vínculo, mas isso é um vínculo característico do Jean Piaget, eu acho. Porque, você vê, os ex-alunos voltam, as minhas amizades são as minhas amigas da classe, da época do colégio. Então eu acho que essa é uma característica marcante do Jean Piaget, que talvez foi o que nos trouxe pra cá novamente. É uma família, é uma vez Jean Piaget a vida inteira, porque é engraçado. Jean Piaget futebol clube, né, gente? Não tem jeito, assim. E é engraçado, na minha casa também, é uma condição, lógico, o Lucas mora na Austrália, não sei como será, se ele vai vir ter filho aqui, se vai continuar lá, né? Minhas orações, se influenciarem alguma coisa. Mas
a Manu era uma condição que tinha outra opção. E a Manuela casou com o colega, a Dani é da classe deles, da Manuela e do Felipe. Então, os dois também da sua casa. Tá vendo aqui como é que é? Casamento inteiro, porque o Lucas também tá. É pra isso que serve as festas juninas. Pra casar, né? Na barraca. Beijo. A barraca do beijo é importante. Porque o Lucas também tá com meu filho também tá com uma amiga de classe casada. Olha só. Que coisa. A gente tem alguma coisa, essa água aqui, que tem um romance no ar. Mas de repente, Jana, essa questão da família mesmo, de vocês, desde sempre, que a Mari, que tem o filho mais experiente, que já participa desses eventos da escola, de ações, juntando a família e trazendo a família nessa integração que a gente sempre conversa da importância da família na hora de executar os trabalhos, na hora de executar quando tem uma ação, uma feira, de aprofundamento de projetos, enfim. De repente é isso, né? Que valoriza e fica mais forte, assim, os laços. As famílias são sempre muito envolvidas, são sempre muito parceiras. Em todos, né? Em todos os eventos, todos os projetos da escola. Nós temos muitos projetos dentro da escola. E as famílias, hoje, um exemplo disso. Sim. Né? A gente entende o quê? São pessoas que são nossos parceiros no nosso dia a dia, na nossa jornada diária, que estão saindo da sua rotina, que trabalham para vir aqui. Isso é a maior demonstração de parceria. Teve que ajustar a agenda, ver aqui o bebê, correr lá, que cuida da mãe, do trabalho. Então hoje é um momento que a gente, né, identifica ali, tem parceria. E isso é fundamental. Eu vou dar uma pausa, vou para o intervalo rapidinho e já volto com esse bate-papo que eu tô adorando. Eu sei que vai ajudar vocês também, porque a gente vai falar agora essa questão mesmo. Quais os maiores desafios na hora de deixar o filho da porta para dentro da escola? Olha, nesse intervalo rolou de um tudo aqui, elas se revelaram, entendeu? E a gente sabe agora o real segredo de uma boa adaptação. São os pais. Segundo, o problema são os pais. São os pais o problema? Olha, eu não sei se são exatamente os pais. O processo de adaptação, o que eu senti com a Giovana, é um processo. Tem dia que ela entrava numa boa, aí às vezes uma semana depois ela chorava. Eu falava, gente, mas tava tudo bem, o que aconteceu? Aí você percebia É um processo, não é uma coisa linear. Quando você tava insegura, isso, exatamente. ela A partir do ficava momento insegura. que eu falei, filha, tá tudo bem, é a escola que você gosta. E assim, os pais quando escolhem uma escola, seja o Jumbiagê ou qualquer outra, tem que escolher com o coração. Alguma coisa te prendeu, alguma coisa te levou a escolher aquela escola. É uma coisa Então, inexplicável, não confia sei na tua explicar, mas vai escolha. ser aqui. Exato. No nosso caso, como todos nós somos ex-alunos, a gente escolheu porque a gente sabe como exatamente. Né? Eu estudei aqui, a minha mãe trabalhou aqui a vida inteira, 38 anos. Olha, da Mari também. A Mari também. Foi o único emprego da vida da minha mãe, foi o Jean Piaget. Ela entrou e se aposentou aqui dentro. Então, antes de ser aluna, eu conhecia os bastidores, eu sei a exigência com os profissionais. Eu então, também. Eu também dei aula aqui muitos anos. E a mãe da Mari é professora dos meus filhos. Agora, provavelmente, né? A gente tá aqui fazendo a conta. Mas e você também estava falando disso, dos pais serem um grande causador da insegurança. E é muito isso. Quando a criança sente que o pai confia, a principal questão é nós tentarmos sempre, eu tento sempre ir pela linha de neurocompatível com a criança, né? Quanto mais neurocompatível a gente ela a criança médica, não sabe. Gente, por isso que ela A tá gente não assim. sabe o que a criança está sentindo e ele muito menos sabe interpretar e dizer o que ele está sentindo. Então, a gente sempre tem que acolher, falar, ó, eu sei que você está nervoso, sei que você tá, mas a mamãe sabe que aqui é o melhor lugar para você. A mamãe confia na professora, a mamãe confia na escola, a mamãe sabe que você vai se divertir, você só tá preocupado, você só tá com medo, mas é de insegurança. E vai. Perdi as contas essa semana, quantas vezes foi, tipo, deixar ele chorando e entregar. Uma coisa que eu sempre tinha, e eu falo isso para as mães que tiverem essa dúvida, é assim, nunca pedir para a professora tirar a criança dos seus braços. É o pai que entrega a criança. A criança tem que entender este movimento, porque justamente a criança confia em você. Aquela professora, por ótima que ela seja, a criança não conhece. Então, o pai tem que entregar a criança para a escola, o pai tem que entregar a criança para a professora, para aquela criança se sinta segura, de falar, pô, a minha mãe, a pessoa que mais cuida de mim, que mais me ama e tal,
tá me entregando para algum lugar, para alguma pessoa, então eu tenho que acreditar. Se eu confio então, assim, nela, se eu vou confio confiar no e gesto isso foi dela. todos esses dias. A gente deixa ele chorando, na hora que a gente pega, foi muito legal, sai brincando, correndo. Então assim, é só o chegar, que é a adaptação, que é essa adaptação difícil mesmo. Mas são coisas que eu concordo plenamente com o que a Rê falou, é a insegurança do pai. E na maioria das vezes assim, que se você vê a criança chorando, você fica naquela, ai meu Deus, vamos ficar? Eu falo que no primeiro dia eu fiquei quase 1h30 aí pra conseguir ir embora. E daí eu percebi isso, eu falei, peraí, ele tá interpretando que eu tenho que estar aqui pra que eu também me sinta segura. Então, por que eu tenho que deixar minha mãe ir embora? Não vou deixar. No segundo dia a mesma coisa. No terceiro eu falei, vai ser isso, filho, fica que eu sei que tá tudo bem. E ficou tudo bem, muito bem, por sinal. E outra coisa importante, falando questão de irmão mais velho, que você vai ter isso com as duas, se Deus quiser, aqui a escola também permitiu e acolheu de uma forma muito bonita, que a gente falou que os meus filhos, eles têm uma conexão muito intensa mesmo. Um cuida demais do outro, e isso sempre foi. Então a gente falou para a professora do pequeno, olha, se ele tiver com alguma dificuldade, leva até o Arthur. E a gente perdeu as contas de relatos da Jana, da Valquíria, das professoras mesmo, de falar, tipo, ó, o Pedro ficou um pouquinho nervoso, a gente levou até a sala e o Arthur pega, acolhe, abraça, beija, e daí isso acalma. Isso, né? Então isso é fantástico. Por quê? Porque o pequeno se sente seguro de saber, ó, pô, minha mãe tá me deixando numa escola e eu sei que eu não tô sozinho, porque meu irmão tá aqui. Então isso é muito bom. Não, e respeitar isso, A gente faz muito isso. muito lindo Muito isso, lindo. né? E que eu o quero falar, é a processo de família, adaptação é né? muito acolhedor. Isso a gente se sentiu seguro. Muitas vezes nós estávamos inseguros, a Valquíria, mãe, tá tudo bem, fica sossegado. Então a gente sente assim todo o apoio da escola e o acolhimento. Em nenhum momento eles falam, não, deixa chorando e vai embora. Às vezes a gente quer deixar porque você já tá cansado. Eu só não espera só mais um pouquinho. Então eles respeitam o tempo da criança. E outra coisa que outro dia eu vi aqui na hora da adaptação, né, porque eu venho também junto, que não pode fazer festa quando a criança sai, quando vai buscar na escola, não faz festa, tipo assim, então acabou, já chegou, já tô aqui, né? Recebe normal, tá indo, vamos pra casa, normalmente. Porque eu faço festa, então eu não faço mais. Eu já estou de não falar que está com saudade. Exatamente. Eu já abraço, ai, que saudade. Ela que não quer desfazer o elo. Pode. Sofreu muito hoje. Não, isso eu não faço. Não é nem a questão da festa, é a questão de você passar que você sentiu muito porque os nossos filhos são, sobretudo as crianças, são absolutamente generosas com seus pais. Tá? Você pode, assim, a nossa experiência, ela vem mostrando que os pais com maior dificuldade dessa entrega, que eu concordo muito com esse termo, eu amo ouvir isso, são as crianças que têm mais dificuldade também, que na saída saem mais apreensivas, porque nossos filhos são generosos. Né? Essa linguagem que é a nível inconsciente, que nessa fase dos pequenos eles estão muito abertos à observação, né? A essa aprendizagem. E eu queria muito validar essa fratria que você fala, essa coisa dos irmãos, porque isso é pra vida, né? É pra vida. Ai, que palavra linda, nunca ouvi essa palavra na minha Valquíria, lindo, fratria. Vem da formação da familiar, né? A gente trabalha com família, eu amo essa relação. Então, vocês me perdoem o que eu vou dizer agora, mas o processo de adaptação para nós é encantador. Você consegue ver essa evolução e essa construção de confiança. Se acontece, essa é a primeira vez que ela entra, você fica assim. Aí você sente falta, mas ela vai chorar, né? Chorou. Aí a professora faz assim, tipo, libera, e você fala, não. Aí você vai embora, você entra no carro e fala, não, eles vão me ligar. E eles não ligam, porque ficou tudo bem. Só que é um processo de adaptação para os pais. A criança se adapta muito rápido. E depois que acontece o processo, é tão lindo. Eu falo para as mães que às vezes têm amigas minhas, coloca na escola, não coloca. Eu falei, coloca, confia na escolha. E você vai ver que depois que o processo de adaptação acontece, é tão lindo. Aí elas falam, realmente foi tão bonito, e depois deu certo. Aí você vê a criança acordando animada para ir para a escola. É o mundo deles, né? É um mundo ampliado, que a Valquíria fala. É verdade, sai do convívio familiar e vai explorar, ter os amigos, sente falta dos amiguinhos e tal. É muito legal. E aí, você falando aqui, eu lembrei de uma fala da Janaína num podcast que a gente fez, que você falou que o primeiro dia de aula é justamente a entrega, é a primeira vez que você já vai começar a formar um ser independente mesmo, no sentido de ir pra vida, né, Jana? Eu não lembro exatamente como você falou,
Mas mais ou É menos um isso. dia muito bonito, né? A gente Isso. filosofou um pouco sobre isso, porque Isso. simbolicamente é aquele momento que você tá abrindo os caminhos pro seu Sim. filho desbravar o mundo, né? Isso, é o primeiro dia dessa desbravação. E a gente tá aqui porque a gente precisa conquistá-los, né? A gente quer criar essa amizade, criar essa relação. Eu adoro quando a gente tá circulando pela escola, eles falam, Janaína, né? E assim, uma relação muito bacana. Valquíria, vem aqui, você vem na minha sala. E isso tudo significa o quê? Que lá naquele momento, quando vocês abriram as portas e eles entraram, a gente conseguiu conquistá-los. E de verdade a gente estreita uma relação com eles, né? Uma relação real. Hoje vem crianças das outras unidades nos visitar, né? Vocês eu acompanhei, eu era assistente na época. Já negociando. Eu era assistente, né? Trabalhei com a Lúcia, com a sua mãe. A Hilda foi minha parceira de equipe. Então isso pra nós hoje é um dos programas mais emocionantes pra mim hoje. Muito lindo, né? Que legal, que ideia bacana. Quem deu essa ideia na reunião, Marcela? Não precisa virar pra lá, porque você não vai virar Marcela Renato, vai virar balança. Mas que lindo essa troca. Emocionante aqui pra nós, mas na verdade também em casa eu tenho certeza que essas pinceladas do que vocês falaram e trouxeram aqui pra gente, assim como logicamente os profissionais, é muito importante porque isso é uma dor, se é para chamar de dor, que todos nós passamos. Não sofrimento. Não é sofrimento, é dor. Essa dor, né, e vai, e fica para um e fica para o outro, mas como toda dor, ela é importante para esse crescimento, para a construção de algo, para a transformação de algo, que é para isso que uma dor serve. O aprendizado. E aqui, olha, elas deram show hoje, não deram? Deram show hoje. Tá aprovado, Marcelinha? Marcelinha, que é o que meu filho falante. Porque eu queria até ressignificar. Adaptação, a gente pode entender como aprendizagem. Aprendizagem. Não existe retrocesso, não existe tem como. regressão, existe aprendizagem. Pra andar não é assim? Pra falar não é assim? E nós seremos mães em adaptação a vida inteira. Eles vão ser Isso exatamente. acaba, mas não acaba. Eu lembro quando a gente, é lindo, né? quando eu fui do primário pro ginásio, que no primário a gente só tem uma professora, chega no ginásio, professor para cada matéria, é outra adaptação. Muda o prédio, vai para os maiores, aí você olha, e aí você tá na quinta série, você olha do colegial. Então a adaptação é a mágica da nossa vida. A gente está hoje aqui no ambiente escolar, mas a adaptação é a vida inteira, e graças a Deus que é assim. E a escola é a base para a gente realmente ter essa estrutura e poder ser um ser adaptável a vida inteira, que isso é a magia da vida, né? Obrigada, meninas, obrigada mesmo, obrigada, programa lindo. Eu tenho certeza que vocês em casa também mudaram o seu olhar para esse período de aprendizagem das crianças e dos pais.